Muito bom dia, povo de Deus, bom dia, povo abençoado. Estamos iniciando o nosso perto do meio-dia desta quinta-feira, dia 11 de janeiro de 2024, perto do meio-dia, sempre trazendo uma palavra de fé, uma palavra de poder para o seu coração, às 11h30 da manhã, de segunda a quinta-feira. Aqui quem vos fala é o pastor Gilvandi Cavalcante. Eu faço parte da equipe de fé do missionário R.R. Soares, pastor Jaime de Amorim Campos, e estou falando aqui da nossa regional Santana, Avenida Cruzeiro do Sul 3320, onde amanhã teremos reuniões de poder, de cura divina, libertação, manifestação do poder de Deus com o nosso líder regional, pastor Marcelo Borges. Venha, compareça em um dos 3 horários, você vai ter 9 da manhã, vai ter 14 horas e vai ter 19 horas e 30 minutos para estar vindo buscar pela libertação, pela cura divina. Estacionamento no local, aqui tem estacionamento, passou pela porta da igreja, a primeira rua, à direita você entra, o primeiro estacionamento é conveniado com a igreja, e você vai deixar seu carro lá guardadinho e vai participar do culto aqui na nossa regional Santana, Avenida Cruzeiro do Sul 3320. Amém? Glória a Deus. Esse é o endereço da bênção. E vamos nos preparar para mais uma bênção que Deus vai estar nos dando, através da palavra. Deus vai falar conosco, pode ter certeza, em nome de Jesus, nos preparando para tomar posse das nossas bênçãos. A cada dia Deus tem bênçãos para nós, a cada dia Deus fala ao nosso coração, a cada dia Deus se revela, Deus manifesta o seu poder, e louvado seja o nosso Deus por isso. Não é verdade? Glória a Deus. Mateus capítulo 14 vai ser a nossa mensagem de hoje. Tema da mensagem de hoje: bênçãos secretas nas tempestades da vida. As tempestades da vida, as tempestades que enfrentamos, nelas contém bênçãos secretas, aprendizados. Nós aprendemos muito com as tempestades que enfrentamos pela vida fora. As tempestades, elas vêm, mas glória a Deus que sempre está conosco nas tempestades e nos livra delas, não é verdade? E nos livra delas. Então eu estou aguardando aí para que as pessoas entrem na nossa live, na nossa transmissão, em nome de Jesus, para darmos início à nossa mensagem de hoje. Glória a Deus. Está aí entrando a nossa irmã Dilma Dias. Bom dia, irmã Dilma Dias. Seja abençoada em nome de Jesus. Deus abençoe a irmã, abençoe a família, abençoe todo o seu povo, toda a parentela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus esteja abençoando grandemente em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu tinha anunciado que hoje não teria live, mas eu coloquei um comunicado no Facebook, eu coloquei um comunicado no status, do WhatsApp, que o pastor Jaime de Amorim, ele adiou a reunião que seria para hoje, nesse horário da live. Então a reunião foi adiada. Como foi adiada, dá para mim fazer o perto do meio-dia. Então a reunião foi adiada para o próximo dia 18, que é a próxima quinta-feira, 10 da manhã. Então a próxima quinta-feira, não teremos o perto do meio-dia. Então você já fica sabendo de hoje. Era hoje que não ia ter. Como foi adiada a reunião com o pastor Jaime lá na sede, para a próxima quinta-feira, então agora é a próxima quinta-feira que nós não teremos o perto do meio-dia. Se adiar ou houver algum contratempo, se houver alguma mudança, alguma coisa, aí eu aviso para vocês, tá bom? Eu sempre aviso no meu status. Glória a Deus. Tá aí a irmã Dilma, Shalom, Mutum, glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. E segunda-feira vamos começar nossa campanha da nuvem, hein? Vai ser demais. Estou convocando aí, fazendo uma chamada, colocando no status. E as pessoas estão dizendo que vão participar. As pessoas
estão confirmando a participação na nossa campanha de 7 dias, segunda, terça, quarta, quinta. Agora a quinta já não vai poder ter. Então já mudou o negócio por causa da reunião. Então segunda, terça, quarta, aí segunda, terça, quarta, quinta da outra semana. Encerra na quinta da outra semana. Mas são 7 dias, 7 programas seguidos que nós vamos ter a nossa campanha do Elias e a pequena nuvem. É o sinal. Nós vamos orar, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos orar, buscar em Deus. E nós vamos ter um sinal de Deus que a nossa bênção está chegando. E não só vai ficar no sinal, porque o sinal ele está identificando que uma grande chuva está vindo. Quer dizer, que uma grande chuva está chegando. Para nós, uma grande bênção está chegando. Para aquele povo, naquele tempo, uma grande chuva era uma grande bênção. Por quê? Porque tinha 3 anos e meio que não chovia naquele lugar. Então a chuva, céu azul todo dia, 3 anos e meio, céu azul, noite e dia, sem chover. Você já pensou? Alguém falou, olha, vai chover? É festa, é alegria, é vibração. Daí a pouco, o Elias está ali orando, não desistiu, insistiu, e orou, e mandou o moço olhar, e olhou, nada, não tem nem sinal de nada. E ele não parou, insistiu, a perseverança e coisa e tal. Na 7ª vez que o moço foi olhar, tinha o quê? Uma pequena nuvem, lá no alto, do tamanho da mão de um homem. O Elias falou, moço, vai lá, diz a Acabe, que desce, pega os cavalos e desce, se prepara, porque uma grande chuva vai cair. Já ouço até o ruído de uma grande chuva. A chuva nem tinha chegado, o Elias já estava ouvindo o barulho dela, sem ver a chuva. Sem estar chovendo, ele já ouviu o barulho. Então isso é fé. É acreditar na grande bênção antes que veja. E quando acreditamos na grande bênção antes que veja, ela chega. Nós vamos contemplar ela. Nós vamos contemplar a bênção. Amém? Glória a Deus. Oh, glória. Louvado seja Deus. Estou vendo aí entrar também, tem mais uma pessoa entrando aí. Entrou a foto e sumiu aqui. A irmã Márcia Santos está entrando aí. Bom dia, irmã Márcia. Bom dia, irmã Márcia, lá de Santa Catarina. Deus abençoe a irmã Márcia, abençoe o Herbert. Deus abençoe a família. E abençoe esse povo abençoado aí de Santa Catarina, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço meu, do pastor Givandir Cavalcante e da minha esposa Marlene, que está aqui comigo. Tá? Ela veio para a igreja, ela fica aqui na quinta-feira comigo na igreja. Só que ela dá uma saidinha aí para ir comprar umas coisas, para pagar algumas coisas, né? Pagar algumas contas, algumas coisas. Aí ela dá uma saidinha. Então, no momento, ela saiu. Ela foi ver umas coisas aí, não chegou ainda. Já faz um tempinho que ela foi. Mas fica aqui o meu abraço por ela. É o meu abraço e o abraço dela. Nós somos 2 em 1, como fosse uma só carne, ossos dos mesmos ossos, carne da mesma carne. Então, meu abraço é o abraço dela. Amém? Glória a Deus. Então, vamos nos preparar aí para grandes bênçãos. O tema da mensagem de hoje, irmã, a irmã sempre pega o tema aí para já ir colocando, são bênçãos secretas nas tempestades da vida. São bênçãos embutidas, bênçãos que estão no meio das tempestades da vida. Como bênção, tempestade é bênção, nós podemos alcançar bênçãos no meio das tempestades. Nós podemos tirar conclusões em meio às tempestades. Nós podemos aprender lições diante das tempestades. Então tem tempestade que ela é permitida pelo próprio Deus. Quando a tempestade vem de Deus, ela vai nos trazer lições. A tempestade que vem de Deus não é para matar, não é para destruir. A tempestade que vem de Deus é para exortar, é para
levantar, é para despertar, acordar. Lembra de Jonas que estava dormindo no fundo do navio? Lá no casco do navio? Dormindo no sono profundo? E Deus chacoalhou o mar e agitou o mar e balançou. E o navio quase afunda e coisa e tal. Olha que sono pesado do Jonas, né? Mas ele acordou. Glória a Deus que ele acordou, despertou. Então, muitas vezes, nós temos que enfrentar tempestades para acordarmos, para despertarmos. Muitas vezes, temos que enfrentar tempestades para acordarmos, para despertarmos. Muitas pessoas, acho que não conseguiram ver meu status. Eu coloquei no status que ia ter a live hoje. Mas algumas das ovelhas, eu acho que não viram e não entraram até agora. Muitas vão perder perto do meio-dia hoje, ao vivo, porque acho que não conseguiram ver no status. Aí vão estar vendo depois, né? Em outro horário, mas já não é mais ao vivo. Está vendo em outro horário, mas amém, né? Amém. Houve uma mudança nos dias da reunião. Como eu falei que não ia fazer por causa da reunião que era nesse horário, já que não tinha a reunião, eu vou estar na igreja, eu vou fazer o perto do meio-dia. Eu tenho que fazer também, eu tenho que depois fazer os cortes do vídeo, da mensagem, para colocar nas plataformas. Todo dia eu posto mensagens nas plataformas. Em várias plataformas eu coloco, não vou citar os nomes, mas várias plataformas eu coloco as mensagens editadas, né? Eu corto os trechos, as partes, coloco uma frase, um título e lanço nas plataformas. E está sendo muito bem aceito, glória a Deus por isso, está indo longe as nossas mensagens, as mensagens que Deus nos dá, né? Em nome de Jesus. A irmã Dilma acho que desconectou aí, né? Tem gente aí que... A internet, irmã, internet é um caso sério, né? A internet... Acontece isso comigo também em casa. Quando eu estou fazendo de casa, muitas vezes cai. Eu já reclamei, já... Eles não conseguem dar jeito nisso aí. Tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim. Vai levando. Glória a Deus. A irmã acho que deve ter caído a conexão aí. Ela estava assistindo e a conexão deve ter caído. Mas amém, né? Estou vendo a irmã Márcia Santos aqui. A foto aqui no cantinho, estou vendo a foto da irmã Márcia Santos. Bom, vamos lá. Não vou esperar muito, porque os demais foram avisados que não teria e muitos devem não ter nem procurado no Facebook nesse horário. Mas, fazer o quê, né? Então, bênçãos secretas nas tempestades da vida. Mateus capítulo 14, é onde nós vamos começar aqui. Mateus capítulo 14, versículo 22 até o 33. Mateus 14, 22 até o 33. Eu vou dar uma saidinha da tela, que eu vou pegar meu relógio para controlar o horário, senão eu me perco no horário. Está aqui pertinho de mim, eu já volto. Pronto, peguei o relógio. Tem que controlar aqui para não extrapolar o horário e controlar, dosar a mensagem aqui, né? Em nome de Jesus. Então, Mateus capítulo 14, versículo 22 até o 33. Vamos começar pelo 22. Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante. Aqui Jesus estava ministrando a palavra de Deus àquele povo, a um povo na beira-mar, e tinha muita gente, porque onde Jesus ia, trazia muitas pessoas, atraía muitas pessoas, muitos eram atraídos por ele, a sua fama ia longe, porque por onde ele passava, pessoas eram curadas de enfermidades, pessoas eram libertas de demônios, pessoas alcançavam milagres e grandes coisas aconteciam por onde Jesus passava. Então veja bem,
aqui não foi diferente, estava à beira-mar, Jesus ali trazendo a palavra do reino, trazendo ensinamento para aquelas pessoas, ele estava ali e uma grande multidão ouvindo, e quando chegou no término daquele culto, era um culto, terminou aquela reunião, Jesus chamou os discípulos, vem cá, todos vocês. Os barcos estavam lá, todos encostados. Os barcos estavam lá à margem do mar. Aí Jesus chamou todos eles e falou, olha, todos vocês que estão aqui, como ele diz aqui, todos vocês vão entrar nesse barco e vão em direção ao mar alto. Vocês vão em direção ao mar alto. Mas só que Jesus mandou eles irem, porém ele não iria com eles. Irmão, o que é que nós aprendemos nisso aqui? Isso serve de lição para nós. Porque o barco que Jesus não está, o que é que acontece? As tempestades vêm. E se Jesus não estiver no barco, o barco afunda, naufraga. As pessoas perecem, morrem. Então imagina você um barco sem Jesus. É a mesma coisa que é a lição para nós, isso. É a mesma coisa, esse barco aqui, vamos transformar esse barco em uma casa, uma residência, ou em uma empresa, uma firma, ou em qualquer um outro ambiente. Vamos transformar nesse ambiente da sua imaginação aí. Imagina aí uma casa, da cidade, do campo, no sítio, não sei, uma firma, uma empresa. Imagine você, essa casa, esse sítio, essa empresa, com todos os funcionários ali, com todos os moradores da casa, os funcionários da empresa ali, e nessa casa ou nessa empresa não tem Jesus. Jesus não está. E de repente vem uma grande tempestade. Essa tempestade pode ser o quê? Pode ser não precisa ser uma tempestade de chuva, de água. De repente vem uma onda uma crise que não tem vendas, não consegue vender, ninguém compra, não vem cliente, não vem freguês na firma. Naquela casa, eu estou falando da firma, se é na casa, aí naquela casa vem uma crise, aí pessoas desempregadas, não têm rendimentos, não consegue o sustento, não consegue pagar as contas, isso é uma grande tempestade, né? Um grande problema. Imagine uma casa enfrentando esses problemas de escassez de alimento, de não ter como pagar as contas, e essa casa não tem Jesus. Quer dizer, essa casa é um barco que está enfrentando uma grande tempestade e que nesse barco Jesus não está. O que é que vai acontecer com esse barco? Já dá para imaginar, não dá? O que é que vai acontecer com essa casa? Vai afundar, vai cair, naufragar. Então Jesus, quando mandou os discípulos entrarem no barco e irem para o alto mar, ele mandou eles irem e ele não foi. Então vocês vão. Ele já estava no intuito de ir depois, mas eles iam primeiro. Por que Jesus não foi com eles na hora? Por que Jesus não entrou naquele barco juntamente com eles na hora e foi para o alto mar? Porque com Jesus no barco, eles estariam seguros, eles não teriam que temer a tempestade, né? Não teriam que temer. Quem tem Jesus não vai temer a tempestade, o vento que sopra, a crise que chega, não vai temer. Então Jesus ficou de fora para dar um ensinamento, para as pessoas entenderem que sem ele ninguém pode fazer nada. Sem mim nada podereis fazer.
Dilma Dias, deixa eu ver aqui. Hoje eu estou só no celular aqui, irmão. O celular não sobe aqui as letras. Então veja bem, para entendermos que sem ele nada poderemos fazer. Nós temos que entender isso. Então ele falou, vai, versículo 22. Seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, vai em frente, para outra banda enquanto despedia a multidão. Vocês vão, eu vou despedir a multidão, vou falar aqui com o povo, vou dizer até logo, aí depois eu vou, mas vai adiantando, vai na frente. 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. Tem vários ensinamentos aqui para nós. Muitas coisas podemos aprender com isso que nós estamos ouvindo. Jesus não queria ir no monte nessa ocasião. Tem ocasião que ele ia com os discípulos. Tem várias ocasiões que ele ia com os discípulos. Mas tem ocasião que ele queria ir só. Bom dia, irmã Hilda. Irmão Raimundo. Bom dia, pessoal de Extrema, Minas Gerais. A irmã Hilda está assistindo lá de Minas Gerais, lá da chácara. Ô, chácara abençoada, né? Deus abençoe, irmã. Deus abençoe a família. Abençoe o irmão Raimundo. Abençoe todos aí em nome de Jesus. Então veja bem, voltando para cá. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Então veja bem, havia ocasiões que Jesus ele chamava os discípulos para ir ao monte orar, mas tinha ocasião que ele não queria levar ninguém, ele queria falar com o Pai a sós. Então vai haver ocasiões que eu, você, e tem que acontecer isso, deve acontecer isso, de nós queremos falar com o Pai a sós, falar com Deus a sós, com mais ninguém. Então já tinha uma multidão ali de gente, os discípulos, e Jesus queria falar com o Pai naquela hora, mas ele não queria levar ninguém. O que é que ele tinha que fazer? Vocês, se ele não falar nada, ele iria sair, os discípulos iriam acompanhar ele. Então ele não queria que acompanhasse naquela hora, naquele momento. Ele falou, então vocês vai, pega o barco e vai. Multidão, Deus abençoe, vai na paz, até logo, despediu a multidão. E quando ele despediu a multidão, os discípulos já não estavam mais ali com ele, ele pegou o caminho do monte e foi orar, diz aqui orar. Precisava orar a sós diante do Pai. Enquanto ele estava orando, estava acontecendo algo lá com os discípulos. Enquanto ele estava orando, foi o tempo dos discípulos enfrentarem aquilo que qualquer pessoa sem Jesus enfrenta. Tempestades. E essas tempestades nos trazem lições. Essas tempestades nos trazem ensinamentos. Bom dia, irmã Rose Nascimento. Um abraço a todos aí de Paulo Afonso, na Bahia. Um abraço para o marido, para os filhos, para todo o povo de Paulo Afonso, para todos os baianos, em nome de Jesus. Então veja bem. E Jesus foi orar, e nessa que ele estava orando, vamos mais para frente aqui na Bíblia, em nome de Jesus. Orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. À tarde, isso foi à tarde. Ainda era dia. Ele estava ali só orando ao Pai, falando com o Pai. Aí no versículo 24, e o barco estava já no meio do mar. Jesus no monte, presta atenção, entenda bem. Jesus no monte orando, e o barco na outra direção. Mar adentro, já estava no meio do mar, em alto mar. O barco com os discípulos estava em alto mar. Olha a distância que estava. Monte, mar. Sentidos opostos. O barco indo para o alto mar, e Jesus indo para o monte. Estava no monte. Sentidos opostos. Aí diz aqui assim, 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário.
O barco estava já no alto mar e as ondas começaram a ficar fortes. E começou a açoitar o barco. E açoitar é dar aqueles trancos. E o barco começou a dar aqueles trancos e a onda ficando forte. Já pensou? E só os discípulos, sem Jesus estar ali? Aí diz que açoitava porque o vento era o contrário. Quando o vento sopra contrário na nossa vida, nós levamos muitos açoites. Quando os ventos estão soprando contrário, é como que nós estivéssemos indo nesta direção e o vento está vindo de lá para cá. É como se você estivesse nadando em uma correnteza, em um rio, nadando, a correnteza está para cá, a água descendo, o fluxo da água para cá, e você está nadando querendo ir para lá. É fácil fazer isso? Alguém consegue fazer isso? É fácil? Nadar contra a correnteza? A mesma coisa é a pessoa enfrentar o vento contrário. Quando a pessoa está na direção do vento, ela é levada pelo vento. Se ela estiver na direção do vento, ela é levada pelo vento. O vento leva na direção que ele quer levar. Mas quando a pessoa não quer ser levada pelo vento, não quer ir na direção do vento, essa pessoa vai fazer tudo para sair fora do vento, não para lá, na direção dele, mas sair fora dele, para cá, para frente. Então ela vai fazer o quê? Ela vai se esforçar e vai indo contra o vento. Você já imaginou uma tempestade, aquela ventania, aquela chuva, vem aquela soprando forte para cá, e você indo para lá e baixa a cabeça e vai indo, e você vai indo na direção, imagina só, e ir na direção do vento contrário. Então isso que acontecia com o barco. Ele estava no barco e ele estava indo para um lado e o vento vindo para outro, e o vento começou a açoitar o barco, açoitar o barco. Por quê? O vento era contrário. E eles não queriam ir na direção do vento, eles estavam em outra direção, eles não poderiam ir na direção do vento. Como eu não posso ir na direção do vento, como você não pode ir na direção do vento, como nós não podemos ir na direção do vento, porque não sabemos até onde aquele vento vai nos levar. Então nós vamos fazer de tudo para quê? Para sair fora desse vento. Para vencer esse vento, não deixar o vento nos vencer. Nós precisamos vencer o vento, não o vento nos vencer. E foi isso que aconteceu, que estava acontecendo. E Jesus, orando no monte, não esqueça disso. Aí diz aqui, 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. Jesus tinha orado à tarde, entrou pela noite, já estava na quarta vigília, quer dizer, de madrugada, orando, e o barco lá açoitando, o vento açoitando o barco, e o barco não afundou esse tempo todo aí, porque demorou, ou não demorou? Quando Jesus estava orando à tarde, o barco já estava sendo açoitado, aqui já era a quarta vigília da noite, e Jesus ainda estava aqui orando, e o barco lá sendo açoitado. Mas o barco não naufragou. E Jesus deixou, continuou orando e esperou o tempo certo para ir lá. Porque aquele barco precisava ser bem açoitado. Às vezes nós precisamos ser bem açoitados. E o Senhor permite que seja açoitado por um bom tempo, até o tempo que Ele acha necessário sermos açoitados. Porque aí nós vamos tirar conclusões, porque aí nós vamos tirar lições, porque aí nós vamos aprender e aprender muito, e vamos aprender e aprender muito, chegar a conclusões. Então veja bem, é assim que a palavra de Deus declara, é assim que a palavra de Deus nos ensina. Por isso, chegou uma pessoa na porta, eu vou ter que atender, um momentinho só que eu já volto, tá bom? Eu já volto aí e continuo, eu não vou perder o fio da meada, só um minutinho só.
Já voltei. A pessoa foi embora, não deu nem tempo de chegar lá. Eu dei que eu fiz assim com a mão, vocês viram, né? Aí eu fui para lá e a pessoa saiu. Então veja bem, muitas vezes ele deixa esse certo tempo, porque nesse certo tempo, aqueles discípulos eles vão tirar lições, conclusões, se fortalecerem na fé, vão ter um aprendizado naquilo ali. Muitas vezes nos ventos, nas tempestades, nós vamos tirar conclusões, aprendizados das tempestades. Por isso que eu coloquei aqui o tema bênçãos secretas, escondidas. Bênçãos escondidas estão nas tempestades da vida. Nós só descobrimos elas em meio às tempestades. As bênçãos, só descobrimos elas em meio às tempestades. Hilda Francisca Ferreira de Jesus, glória a Deus, aleluia. E Jesus na quarta vigília da noite, quando já estava noite, parece que as trevas estavam predominando já ali o mar e os discípulos, que muitas vezes nós enfrentamos ventos na nossa vida, enfrentamos situações na nossa vida, enfrentamos tempestades na nossa vida, que parece que as trevas estão predominando, parece que as trevas estão cobrindo, parece que tudo está voltando a ficar negro, escuro. É assim? Tudo está ficando escuro. Mas é aí que acontece algo extraordinário. Se nós nos mantermos na posição, se nos mantermos fiéis, servos de Deus, não vai ser diferente. O que aconteceu com aqueles discípulos é o mesmo que vai acontecer comigo, vai acontecer com você, não vai ser diferente. Porque Jesus, ele é o mesmo de ontem, de hoje e será para sempre, ele não muda. José Caetano de Oliveira, Deus abençoe, irmão José Caetano, seja bem-vindo em nome de Jesus. Aí diz aqui, está no trabalho, né, hora de almoço. Aí diz aqui, mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles. Aí Jesus falou, eu vou até onde eles estão. Eu vou até onde os discípulos estão. E saiu do monte e foi em direção ao mar, caminhando por cima do mar. Caminhando por cima do mar. É isso mesmo que você ouviu. Como assim? Caminhando por cima, por sobre as águas. Jesus chegou no mar, não precisou de barco, como os discípulos. Ele entrou no mar e foi caminhando por cima da água, como que a água fosse um asfalto, como que a água fosse terra firme. Ele foi caminhando. Sabe o que quer dizer isso? Jesus caminhou por sobre as águas e foi até onde estavam os discípulos. Isso tem mais uma lição para mim e para você. Isso tem mais um aprendizado para nós. Tem um significado para nós isso aí. Então o que significa isso? Jesus andar por cima da água. Isso significa que Jesus, para ele, não tem obstáculo. O mar para ele não era um obstáculo, é um obstáculo para qualquer pessoa, não é? Eu, você, qualquer um de nós, for querer andar por cima da água, nós vamos afundar. Então, para nós é um grande obstáculo. Então, Jesus, ele deu a entender que ele está acima de qualquer obstáculo, que ele vence qualquer obstáculo, que ele supera qualquer obstáculo. Para ele não tem obstáculo, não tem empecilho, não tem nada que lhe impeça. Foi isso que ele quis passar naquela hora que ele caminhou por sobre as águas. Só ele poderia fazer tal coisa, e mais ninguém. Então, tem coisas que só Jesus pode fazer, porque para ele não há impossível. Para ele, todas as coisas são possíveis. Então, ele passou por sobre as águas para nós entendermos e crermos, nos fortalecermos na fé, que para o meu Jesus não tem nada que seja impossível. Esse fortalecimento tem que estar em mim, tem que estar em você. Porque para qualquer pessoa isso aqui é impossível. Mas para ele não é impossível.
É verdade? Então veja bem. Estou olhando a hora aqui porque está passando rápido a hora. Veja bem. Para ele, mais a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. 26. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Os discípulos viram Jesus andando por cima da água. Ao invés deles lembrarem que Jesus mandou eles virem para o mar e que ele viria depois, ao invés deles lembrarem, não, Jesus falou que viria, então é Jesus que está vindo lá. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que Jesus está vindo lá para nos tirar dessa tormenta, desses açoites, para nos tirar dessa agitação desse mar. Não, mas eles esqueceram até de Jesus, o que Jesus tinha falado. Esqueceram o que Jesus tinha falado. E acharam que era um fantasma. Não é possível. Está vendo onde fica a fé? Onde está a fé do discípulo? Não, aquilo é um fantasma andando sobre a água. Uma pessoa, um ser humano, uma pessoa carnal, de carne e osso, não tem como andar por cima da água. É um fantasma que voa, fantasma que flutua. É um fantasma que está vindo ali. Foi assim que eles viram Jesus. É assim que eles viram Jesus. Muitas vezes a pessoa, ao invés dela ver um socorro, ela vê um fantasma. Era um socorro para eles, o socorro que estava vindo na direção deles, eles viam como um fantasma. O sobrenatural, para nós estamos vendo como fantasma. Ela diz aqui, e gritaram com medo, e ficaram com medo. Se assustaram, ficaram com medo mesmo. Ficaram com medo mesmo. Aí 27. Jesus, porém, lhe falou logo. Logo ele falou, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mas Jesus não demorou, senão eles iam morrer de medo. Eles não iam morrer nem dos açoites do mar, açoitando aquele barco. Eles iam morrer de medo do fantasma, do suposto fantasma, que não era o fantasma, era Jesus. Eles iam morrer de medo de Jesus. Já pensou morrer de medo de Jesus? Já pensou a pessoa ver Jesus e ter medo que viu Jesus e morrer com medo de Jesus? Achando que é um fantasma? Jesus não é fantasma, Jesus é vivo. Ele vive. Ele morreu, mas ele não anda como fantasma. Ele morreu, ressuscitou e vive. Então veja bem. 27. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais, não tenha medo, sou eu que estou aqui. 28. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Se és tu, olha a dúvida aí do Pedro. O Pedro duvidou. Senhor, se és tu, esse se é sinal de dúvida. Se for, se der, se é dúvida. E ele falou isso aqui. Está aqui na Bíblia. Ele falou se. Respondeu Pedro e disse, Senhor, se é dúvida. Ele ainda tinha dúvida. Se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Eu só vou acreditar que é o Senhor se eu andar por cima da água também. Senão eu não vou acreditar. Foi isso que o Pedro quis dizer. É verdade? E aí? Mas o Senhor, cheio de misericórdia, né? O Senhor entende o ser humano, os nossos medos, nossas incredulidades. Diz aqui, e ele disse, vem. Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Presta atenção no detalhe. Tudo isso aqui é aprendizado, irmão. Por isso que eu falei, são lições secretas que estão dentro das tempestades. Coisas ocultas, escondidas no meio da tempestade. Foi o que aconteceu.
O Pedro falou, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Manda que eu vá por cima das águas ter contigo. Aí Jesus falou o quê? Vem. Jesus não foi lá pegar na mão dele, segurar ele, fazer ele flutuar, trazer ele. Não, Jesus, de longe, dali de onde ele estava, falou, vem. Então aí aconteceu o quê? O Pedro creu. Quando Jesus falou, vem, ele teve tanta fé, ele acreditou tanto, que ele pisou na água e foi. Se ele falasse, não vou nada, eu vou afundar, vem aqui me buscar. Vem aqui perto de mim para me segurar em ti, porque eu vou ter garantia que não vou afundar. Mas você está aí, nessa distância, está falando, vem, quando eu pisar na água aqui, eu vou afundar. Ele não falou isso não, nem pensou isso. Quando Jesus falou, vem, ele pôs o pé na água e foi. E caminhou. Caminhou por quê? Porque ele teve fé, ele acreditou que ele ia. Então, quando Jesus falar, vem, acredita. Quando Jesus falar, não fique temendo, com medo, assustado, espantado, não vai dar certo, vou afundar, vou morrer, vou não. Vem, eu vou. Quando nós vamos, vem, e nós vamos na fé, nós conseguimos. Quando nós vamos na fé, nós conseguimos. Ele foi na fé. Hilda Francisca Ferreira, aleluia. Ele foi na fé. E chegou até onde estava Jesus. E quando chegou onde estava Jesus, foi o que aconteceu. Andando por cima da água, andando, igual Jesus andou. Aquele, né, que confiar, acreditar nele, fará as mesmas obras que ele fez. Aqui o Pedro já fez a mesma obra que Jesus fez, andou por cima da água. E ele disse, vem, e Pedro descendo do barco, desceu, está vendo aí? Andou sobre as águas para ir ter com Jesus, foi de encontro a Jesus. Isso prova que Jesus estava um pouquinho distante, não estava ali perto não, do barco não. 30, mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Aí ele, mas sentindo o vento forte, ele viu o vento forte, ele começou a olhar para os lados, o vento soprando, nuvem e aquela coisa toda, ele estava andando. Mas quando ele fez assim para olhar para o vento, começou a afundar. Isso eu, você, qualquer um de nós. Se nós caminharmos, estamos indo na direção de Jesus, como Jesus chamou Pedro, venha, e ele estava indo na direção de Jesus. E ele vai olhando para o alvo, olhando para Jesus, olhando em frente, sem olhar para os lados, ele chegava até onde estava Jesus, andando por cima do obstáculo, que era a água, o mar, e chegaria até onde estava Jesus. Mas nessa trajetória dele ir até onde estava Jesus, o vento soprou forte, o vento fez aquele barulho e o Pedro tirou o foco de Jesus, tirou os olhos de Jesus, e quando ele tirou o foco de Jesus, tirou os olhos de Jesus e olhou para o lado, ele começou a afundar. Isso é qualquer pessoa, é comigo, é com você, é qualquer um. Se nós tirarmos os olhos da direção do alvo, se nós tirarmos o foco, que é Jesus, tirarmos o nosso olhar do foco que é Jesus e olharmos para isso, olhar para aquilo, para a tempestade, para o vento, para o problema, para a situação, olharmos para qualquer coisa que seja em volta, nós também vamos naufragar, nós também vamos afundar. Então isso aqui serviu de lição, é um aprendizado, está servindo de lição para mim e para você. Aconteça o que acontecer aqui, ó, em volta, aconteça o que acontecer dos lados, o nosso foco é Jesus, o nosso alvo é Jesus. Olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O Pedro começou a afundar porque ele olhou para o lado e pediu socorro. Senhor, salva-me. Tem gente que olha para o lado, começa a afundar e fica gritando, Senhor, me ajuda, Senhor, me salva, Senhor, me socorre. Um exemplo aí do Pedro. 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus salvou, tá vendo? Ele é misericordioso. Ele é misericordioso. O Pedro olhou para o lado, não tinha nada que olhar para o lado, olhou e foi afundando. Mas Jesus não ficou olhando ele morrer, não. Jesus estendeu a mão, pegou ele pela mão, levantou e o salvou. E falou, olha, ô homem de pequena fé, por que duvidaste?
Porque tivesse dúvida, porque ao invés de você vir andando até chegar onde eu estou, você olhou para o lado. Porque você ficou na dúvida se ia, se não ia, se chegava, se não chegava, se conseguia, se não conseguia, porque você ficou na dúvida. Ô homem de pequena fé! Aí diz aqui, 32, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aqui está provado, irmão, que quando Jesus entra no barco, o vento acalma. O barco pode ser a casa, pode ser a firma, pode ser a empresa, pode ser o que for. Sem Jesus, a tempestade, a açoita vai aparentemente derrubar tudo. Mas a partir do momento que Jesus entrou naquela empresa, entrou naquela casa, entrou naquela família, entrou naquela firma, entrou naquele ambiente, tudo vai acalmar, tudo ali vai se acalmar. Está provado aqui quando Jesus estava a maior agitação, a maior tribulação. Quando Jesus entrou no barco, o mar acalmou. Assim também vai ser no teu barco. Assim também vai ser no nosso barco. Pode ter certeza. Se o nosso barco está agitado, assim também vai ser no nosso barco. 32. O barco acalmou o vento. 33, concluindo. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Então aproximaram-se os que estavam no barco, que eram os outros discípulos que estavam no barco. E adoraram-no, aí sim, agora não é mais um fantasma. Adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Quer dizer, é verdadeiramente Jesus, está provado. E adoraram a Ele. Que coisa maravilhosa, né? Que seja a nossa adoração. Que nós reconhecemos que Ele verdadeiramente é o Filho de Deus, como esses aqui, em meio às tempestades, reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Que cada um de nós, em meio às tempestades, reconheçamos que Jesus é o Filho de Deus. Que isso sirva de lição para mim, para você, para qualquer pessoa que estiver assistindo, que vai assistir depois em outro horário, não importa, mas seja onde for, você está assistindo, que isso sirva de lição para você, que sirva para mim, que sirva para qualquer pessoa, em nome de Jesus. Amém? Chegamos ao término, nosso perto do meio-dia, passou tão rápido a hora, mas agora é hora de orar e concluir. Eu daqui, você daí. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão importante, a Tua palavra que falou no nosso coração. Meu Deus, sobre essa tempestade que a palavra falou aqui, falou grandes coisas. Falou muito ao meu coração e ao coração desse irmão, dessa irmã. Abriu nosso entendimento, trouxe-me o Senhor coisas ocultas, escondidas, secretas, que em meio às tempestades nós vamos descobrindo aquilo que está secreto, aquilo que está oculto. Eles descobriram coisas ocultas, coisas escondidas, coisas secretas, em meio às tempestades. E assim também, meu Deus, pode acontecer comigo, pode acontecer com essa irmã, pode acontecer com esse irmão, pode acontecer com qualquer uma dessas pessoas, oh Deus. Ah, mas nós sabemos que precisamos de Ti no nosso barco. Nós chegamos à conclusão que sem Ti, no nosso barco, na nossa casa, na nossa empresa, no nosso ambiente de trabalho, seja lá onde for, sem Ti as tempestades vão prevalecer. Sem Ti nada poderemos fazer. Mas quando o Senhor entra no nosso barco, quando o Senhor entra naquele ambiente, a tempestade passa. Quando entra naquele ambiente, o vento passa. Quando entra naquele ambiente, Senhor, nós somos aqueles que provamos do Teu amor, provamos da Tua paz, provamos da Tua grandeza. Por isso, soberano e poderoso Deus, assumimos a Tua bênção, tomamos posse da Tua bênção, tomamos posse daquilo que a Tua palavra declara, daquilo que está decretado, daquilo que está declarado, e tudo para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Pai, por esta manhã, te agradecemos por esta palavra, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, e sabemos que mais o Senhor fará, tudo para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ô glória, chegamos ao término do nosso perto do meio-dia, e segunda-feira voltaremos, estaremos aqui novamente, eu daqui, você daí, creio que você vai
não vai perder. Segunda-feira começa a campanha do Elias, vai ser 7 programas seguidos, segunda, terça, quarta. Na quinta eu não posso fazer devido à reunião que eu vou ter pastoral com o pastor Jaime de Amorim, na próxima quinta-feira. Então segunda, terça e quarta a nossa campanha do Elias, aí depois segunda, terça, quarta e quinta da outra semana. São 7 programas seguidos da campanha do Elias em nome de Jesus. Começa segunda-feira e eu creio que você vai participar e eu também vou ser abençoado. Você também vai ser abençoado. Nós vamos ser abençoados em nome de Jesus. Amém? Então um grande abraço, Deus abençoe. Até segunda-feira, 11h30 da manhã, perto do meio-dia. Fiquem na paz, Deus abençoe e até lá em nome do Senhor Jesus.